Olá, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal e dessa vez o vídeo está com um formato um pouquinho diferente, como vocês podem ver, mas porque eu estou estreando um quadro novo aqui no canal, onde eu trago convidados para poder estar contando um pouquinho da experiência de migrar para Portugal, falando se vale a pena, falando um pouco das questões profissionais, arrendar apartamento aqui em Portugal, enfim todos esses aspectos aí migratórios que fazem parte da vida de qualquer imigrante. E no vídeo de hoje, especialmente, eu estou trazendo a Luciana Aguiar, que apesar do nome, ela não é minha parente, gente, mas é minha amiga. Ela morou em Portugal muitos anos e decidiu voltar para o Brasil. E ela vai contar a experiência dela nesses anos todos aqui em Portugal. Para quem não me conhece, eu me chamo Paula Aguiar, sou advogada especializada em imigração e moro em Portugal há mais de 6 anos. Então, não esquece de deixar aí o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com aquele amigo que também está ponderando imigrar para Portugal, para ele ver aí a experiência de outros imigrantes aqui em Portugal. Lembrando que toda segunda e quarta eu trago vídeos novos por aqui. Então se inscrevam para não perder nenhum conteúdo. Então vamos ao vídeo de hoje? Lu, eu queria começar o vídeo com você se apresentando, falando de onde você é, enfim, o que que você já fez, o que que você faz atualmente, para o pessoal entender um pouquinho da sua história. Eu que agradeço imensamente, estou super nervosa. Principalmente uma entrevista com você, uma pessoa aí extremamente importante na minha vida, nessa passagem em Portugal. Então, vou falar um pouquinho brevemente, né? Me chamo Luciana Guiar, morei em Portugal quase 7 anos. Atualmente estou morando em Rio Claro, que fica no interior de São Paulo. Vivi a minha vida toda aqui no interior de São Paulo, mais especificamente em Limeira, e nesse retorno nós viemos para Rio Claro, que é uma cidade muito próxima, onde eu vivi toda a minha adolescência, a minha família vive toda lá ainda, mas nesse retorno escolhemos Rio Claro porque é um pouco próximo do que eu já vivia em termos da organização da cidade. Uhum. Então, foi essa a escolha, né? Nós vivemos quase 7 anos em Portugal, em São João da Madeira, que fica em Aveiro, uma cidade muito acolhedora, pequena, porém já foi considerada uma das melhores cidades para se viver em Portugal. E eu vivi basicamente todo o tempo que eu vivi em Portugal, eu só vivi em São João da Madeira. E acho que é isso. Olha, então eu vou começar aqui perguntando para você, né, recapitulando aí, a gente voltar um pouquinho no seu início, né, como foi a decisão de migrar. Mas primeiramente eu quero que você fale para a gente por que Portugal? Por que que você escolheu imigrar para cá? Qual foi o objetivo aí com essa vinda, né, para Portugal? Bom, eu sempre quis algo diferente, eu já estava um pouco cansada, da mesmice, de a gente não ter muitas possibilidades, tanto financeira quanto a nível cultural, porque essa é uma coisa que pega muito para mim. Eu sou uma pessoa que eu não sou muito, digamos assim, materialista. Porém, eu gosto de conquistar outras coisas a nível cultural, ao invés dessa questão material. Então, eu sempre quis viajar, eu sempre quis conhecer lugares, e também tinha uma certa ambição, em conseguir coisas que eu sabia que talvez não seria tão possível na realidade que eu vivia. E, e nesse período, meio ali 2017, por ali, eu e o Matheus conversando, eu disse para ele que eu estava aberta a gente tentar algo diferente que não fosse Brasil, né? E o Matheus, ele tem família nos Estados Unidos, e eu gosto muito dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos tem uma questão
que pegava muito para mim, que era a questão que, eh, eu não tenho realmente coragem, digamos assim, de viver ilegal, porque eu sei que eu me abdicaria de muitas coisas, eu passaria por muitas coisas e que eu não isso não era negociável para mim. Uhum. Então, pesquisando, né, basicamente Portugal surgiu aí a possibilidade de você imigrar, e viver legalmente no país através, do trabalho, né. Sim. Então, a gente descobriu o Matheus tem descendência, meu marido, ele tem descendência portuguesa, mas a dificuldade em termos financeiro, que é o que eu não tinha possibilidades naquele momento, para poder, trazer toda essa família, né, porque daí teria que ser o bisavô, depois o avô, depois o pai. Isso ia demorar muito, né, quase 10 anos. Então para a gente não compensava. Então, a gente descobriu que através da oportunidade de trabalho, a gente conseguiria ficar legalmente. Uhum. Então, eu comecei, junto com ele, a me preparar. Preparar Uhum. em todos os sentidos, porque, eu fui com a cabeça muito aberta. Eu também, assim, eu pesquisei muito, sabe, em saber que nada ia ser como era para mim no Brasil em questão profissional, porque eu sou uma pessoa eu estudei educação física no Brasil, então boa parte do meu trabalho da minha vida eu trabalhei na área do esporte e com vendas, então eu sempre trabalhei ali maquiada, nunca carreguei peso, nunca tive essa dificuldade. Só Uhum. que eu sabia que indo para Portugal, eu ia trabalhar em subemprego. Então eu já comecei a trabalhar essa parte mentalmente, psicologicamente, com certeza, porque eu já sabia que seria um choque inicialmente. Então, assim, eu me propus a fazer várias coisas e no Brasil mesmo, para eu já ter a experiência. Então, eu fui limpar a casa, eu fui fazer trabalhos com o meu pai, porque meu pai trabalha, corta grama, essas coisas assim, limpa a piscina. Então, a gente foi ajudar, a gente foi viver mesmo, para quando chegasse em Portugal, a gente não ter esse choque, né? Então, a Sim. gente já foi, se preparando. Então, basicamente, Portugal realmente foi a escolha, porque é, pela facilidade da documentação e da legalização, já que eu tinha essa negativa de viver ilegal em algum um país. Então, essa foi mesmo a questão decisória para poder. E também pelo fato da língua portuguesa, Sim. já facilitaria, né, para a gente estar chegando. Então, Uhum. acho que realmente foi essa a escolha por esses motivos. Uhum. Lembrando aí, né, pessoal, que a gente está falando de 7 anos atrás, né? Então, hoje em dia, o cenário migratório está um pouquinho mais É, complicado, né? Eu estou sempre falando outra aqui com vocês realidade. nos vídeos, né, atualizando sobre as coisas. Mas ainda dentro aí dessa questão, como que foi essa questão da sua regularização? Você acredita assim, que foi muito demorado? Foi muito difícil de conseguir documento? Como é que foi assim, esses primeiros passos ao chegar aqui em Portugal? Então, como eu falei, eu me preparei. Eu não sou uma pessoa que eu fico só dependendo, das, questões públicas, do governo e Uhum. disso e daquilo. Então eu já fui muito preparada para Portugal, a termos de documentação, eu tirei e fiz toda a documentação que eu precisaria levar, e Uhum. também a termos financeiros, eu me preparei financeiramente para que eu pudesse chegar e me regularizar de forma, Mais rápida. rápido. Uhum. E quando eu cheguei, eu já tinha alguns contatos, mas eu quero Uhum. deixar claro que eu não tinha nenhuma pessoa que eu conhecia pessoalmente e nem familiar nenhum. Ou seja, Uhum. eu fui no escuro, eu não conhecia ninguém. E quando eu cheguei em Portugal, então eu cheguei, eu lembro até hoje, aliás, ia fazer agora, né? 7 anos. Eu cheguei dia 11 de novembro, era um Uhum. dia muito chuvoso, Como está hoje? frio assustador. Eu
assim, cheia de sonhos, mas muito focada. Eu cheguei no domingo e aí na segunda-feira eu já fui atrás da minha documentação, NIF, abri conta no banco, para que a gente pudesse dar continuidade é, ao que a gente precisava fazer. E depois, 3 dias depois, quando já estava tudo certo, essa questão aí desses primeiros documentos, eu fui para São João da Madeira, onde eu ia ficar hospedada, né, num apartamento lá, que também já estava assim meio que certo para mim ficar ali. Uhum. Então E você já saiu do Brasil com esse apartamento engatilhado, né? já saí com ele engatilhado, mas eu consegui, assim, pouco tempo antes de eu ir, né? Com Hum. alguns contatos que eu fiz. Uhum. Nessa época, assim, eu não conhecia a Paula, eu não tinha esse contato, então Sim. seria muito mais fácil se eu já tivesse ido, assim, com uma assessoria, profissional de uma advogada, porque a gente não corre o risco de ser enganado, né? Sim. Então, assim, eu acho que todo mundo pode correr esse risco e quando a gente tem uma assessoria profissional, a gente já tira esse desconforto, porque já imigrar já é uma coisa, assim, bem complicada. E aí, com pessoas correndo risco, é pior ainda. É difícil confiar assim à distância, né? Em alguém que, né? É muito. Foi um tiro no escuro, realmente foi um tiro Sim, no escuro. sim. E ter muita coragem, né? Assim, eu considero que o imigrante, eu sempre falo que eu acho que o imigrante ele é um super-herói, porque ele desenvolve habilidades que uma pessoa normal jamais vai desenvolver, A né? circunstância, né? Faz de desenvolver, né? Exatamente. Então, assim, com 3 dias que eu estava em Portugal, eu e o Matheus já estávamos empregados. Uma fábrica, eu nunca nem sequer tinha adentrado uma fábrica, eu não fazia ideia como era lá Aqui é dentro. bem comum nesse tipo de trabalho. E, inclusive, a gente foi para São João da Madeira propositalmente, porque é um lugar que é muito conhecido pela área de trabalho com as fábricas. Então, o imigrante, quando chega, ele já vai correndo para essa zona industrial, porque, assim, na época, se você passasse na frente, eles te amarravam É, naquela e época era te bem diferente, né? contratava. Assim, e apesar de ter sido uma experiência bem complicada a nível de braçal, foi um dos lugares que eu nunca tive problema de trabalho. E realmente só saí de lá porque veio a pandemia. Sim. São trabalhos assim pesados, né, a nível físico, né? Mas tem muita oportunidade, né, nessa área de fábrica, principalmente. Para quem não sabe, né, eu já contei a minha história aqui no canal várias vezes, gente. Mas eu já trabalhei em fábrica antes de conseguir regularizar a minha questão profissional aqui em Portugal. E foi onde eu conheci a Luciana, inclusive. Então, assim, nessa nossa região aqui de Aveiro, tem muita oportunidade em fábricas, né? Mas são trabalhos mais puxados, realmente, assim, a nível físico. Então, a pessoa que às vezes não está habituada vai ter que se habituar, e eu acho que todo mundo é capaz, porque a gente não fazia nada disso no Brasil e a gente Exatamente. conseguiu, né? Eu acho que o português ele considera o brasileiro muito trabalhador, porque tem essa questão que a gente, por sobrevivência mesmo no Brasil, a gente já desenvolve essa habilidade da sobrevivência. Então, o que que acontece? A gente chega com medo de ficar desempregado, de não ter, não conseguir pagar as nossas contas, então a gente não falta no trabalho, mesmo não conseguindo, a gente não desiste. Então eles admiram muito essa nossa perseverança de estar ali todo dia no trabalho. E é muito comum as pessoas que trabalham em fábrica acabar faltando, e os brasileiros não, eles abraçam mesmo a causa e a fábrica ela dá uma possibilidade de você não trabalhar de final de semana, É, que é o que o brasileiro não quer, porque a gente já está habituado. é, Apesar que eu vou te falar uma coisa, se eu sempre falo isso pro meu esposo, que se eu tivesse o mindset que eu tenho hoje, pós 7 anos de Portugal, eu teria evitado muita coisa em questões de trabalhos melhores e uhum, financeiramente melhor, com uhum, essa bobeira de não trabalhar sábado e domingo. é.
É porque a Então, gente às assim, vezes julga, né, que o bom trabalho é de segunda a sexta, mas não necessariamente, não né? É de necessariamente. segunda a sexta, não é à toa. Depois que eu tirei isso da minha cabeça, nossa, a minha vida assim andou muito para frente, porque Hum, você perde muito as hum, oportunidades que você tem de trabalhar de sábado e domingo, financeiramente compensa é, muito, e depois, você estando em casa, você faz o seu sábado e domingo, sabe? é. Então, pronto, não foi assim no Então, começo, mas assim, nesse seu início, você acredita que a expectativa foi muito diferente do que você esperava no início ou não? Tudo correu conforme vocês já estavam planejando no Brasil, inicialmente? então, os primeiros 6 meses antes, da pandemia, porque eu cheguei e logo 6 meses depois entrou a pandemia. Correu assim, eu não posso nem falar, foi muito mais que perfeito. A Uhum. gente chegou, já conseguiu se regularizar, já então já estávamos com aquele primeiro documento que eu não lembro o nome, é a manifestação de interesse Manifestação de em interesse. 3 dias, então consideravelmente não estávamos mais ilegal. A empresa Uhum. gostava muito do nosso trabalho, eh, ganhávamos bem, então, assim, já ganhávamos o salário mínimo, bem, né, o salário mínimo de Portugal, e como nós tínhamos levado dinheiro, então, rapidamente a gente conseguiu, assim, em 15 dias, encontrar um apartamento para nós e a Ai, gente que ir viver ótimo. sozinho, só nós dois. Por quê? Porque nós tínhamos esse dinheiro para poder, né, conseguir o arrendamento. São João da Madeira é uma cidade assim espetacular, tem tudo que você possa querer numa cidade grande, só que numa cidade pequena. E foi assim espetacular. Primeiro, essa primeira fase foi espetacular, assim. Eu acho que realmente foi uma das melhores fases até chegar a pandemia e É, e as coisas mudaram diminuir bastante. essa. Gente, lembrando aqui que a Luciana falou aí da manifestação de interesse, né? A extinta manifestação de interesse, já Exato. desde 2024, né? De junho de 2024, que não temos esse procedimento. Era bem comum naquela época, né? 7 anos atrás, as pessoas conseguirem, né? Chegarem em Portugal, conseguirem um emprego ainda dentro daquele período de isenção de visto, né? Que era o período de turismo, conforme até a Luciana falou, que foi tudo muito rápido, em 15 dias. E as pessoas conseguiam emprego e já conseguiam dar entrada aí no procedimento de regularização através da manifestação de interesse. Hoje em dia, isso já não é mais possível, tá bem? Esse procedimento já foi extinto, já tem mais de um ano. E então, a maneira, como eu sempre falo aqui para vocês, correta de imigrarem hoje em dia, não tem outra hipótese senão um visto. Porque se a Exato. pessoa não vier com visto, não consegue mais se regularizar aqui em Portugal. Os procedimentos estão bem mais rigorosos, né? Até porque agora é o intuito do governo enxugar aí um pouco essa questão de entrada de imigrantes aqui em Portugal. Então é muito importante que vocês se atentem a essas questões. Nesse vídeo aí a gente está voltando no passado. Hoje em Exatamente. dia já está bem diferente essa questão. Então, gente, vocês sabem aí, já contei que eu já trabalhei com a Luciana, trabalhamos em fábricas juntas, mas depois que saímos da fábrica, né, eu comecei a advogar em Portugal e a Luciana seguiu outro caminho, outra carreira, e eu quero que você conte um pouquinho da sua carreira aqui em Portugal, como foi essa construção de Sim. sair da fábrica e fazer o que você faz hoje. Então, na fábrica, eu comecei a ter alguns problemas eu realmente não me adaptei no sentido. Eu sempre quis e sempre fui muito ambiciosa em ter uma profissão, né, para mim, né? Então, assim, a fábrica, para mim, ela foi o meio, porque eu já fui muito decidida a construir alguma carreira fora, né? E então a fábrica ela foi o meio para mim conseguir isso. Então eu já tinha ido decidida, porque no Brasil eu já empreendia. Uhum, Então, eu já fui decidida quando fosse o momento, em Portugal eu também ia partir para isso. Então, eu comecei a observar, né, comecei a pesquisar algumas áreas que fosse interessante, né? Eu já tinha uma formação na área de educação física, mas para mim, assim, já não enchia mais meu coração. Então, eu comecei a procurar áreas que eu via
que era rentável e não assim, ai, não estou falando de ficar milionário, tá? Não é isso. Estou É porque falando, Portugal, né? eu Talvez tô não seja o lugar ideal para enriquecer. É um lugar onde você tem uma qualidade de vida muito boa, mas e aí eu comecei a observar áreas que eu pudesse ter uma qualidade de vida e que eu já ganhasse mais que salário mínimo. sim. Porque eu considero que empreender é uma das únicas formas de você ganhar um pouco mais e melhor do que as fábricas e tal assim, a não ser que também você vá lá, estude, faça a sua faculdade, que é o que eu acredito, porque eu acredito muito na parte acadêmica e acho que todo jovem precisa estudar, né? Mesmo a termo técnico ou faculdade mesmo, tem que ir à frente. Então, eu fui procurar alguma área. Na pandemia, eu observei no todo o que não parou. E Uhum. assim, tudo fechado, mas eu ia na casa da minha manicure fazer a unha. Eu ia fazer a sobrancelha na casa da fulana. Eu ia não sei o quê. A estética não parou. Ninguém deixou de te Então, cuidar, né? eu já estava um pouco cansada, porque eu estava já, assim, é, trabalhando numa área do esporte, né? Que a gente estava trabalhando com a área do ciclismo, mas não estava funcionando ainda. Não era, não por esforço nosso, mas da outra parte. Então eu falei, dessa vez eu não vou arriscar em uma cesta só. E aí eu decidi fazer um curso. Só que eu sempre falava pro meu marido, e eu falava tanta coisa que ele nem botava fé. Só que aí eu decidi assim, de um dia para o outro, eu falei, não, eu vou fazer diferente agora. Eu vou fazer uma formação, e aí de um dia para o outro eu comprei o curso, eu fui fazer e eu já fui botando em prática. E essa foi a virada de chave. Foi, primeira coisa eu pensei assim, independente de eu estar em Portugal, eu vou fazer uma formação que para onde quer que eu vá, eu trabalhe com isso. Não importa mais para onde eu vá, eu sempre vou conseguir trabalhar em qualquer lugar com essa profissão. Então, foi na área da estética e eu fiz uma formação de designer de sobrancelha inicialmente. E eu Uhum. comecei a trabalhar estando fazendo outra coisa, eu comecei a fazer os atendimentos com o que eu tinha, com o que com o que dava mesmo, né? Dentro da minha própria casa, e, e foi assim que eu tive a virada de chave, decidindo realmente buscar algo melhor para mim do que eu não estava contente, né? E hoje eu trabalho com isso, sou designer de sobrancelha, depois eu me profissionalizei em outras áreas dentro do design de sobrancelha e é a minha profissão. E eu estou aqui no Brasil e já estou trabalhando nessa área, porque realmente foi aquilo que eu falei. Eu vou fazer uma formação que, para onde quer que eu vá, eu, é, eu tenha algo para sempre recomeçar e dar continuidade no que eu já faço. Sim. E se você pudesse dar um recado aí para alguém que está pensando em imigrar ou que já mora aqui em Portugal, né, e está pensando em considerar aí essa área de estética específica, né, que você trabalha, se você pudesse dar um conselho, qual seria, né, em relação a isso? Qual área é melhor para trabalhar? Qual Uhum. localidade é melhor para trabalhar? É rentável financeiramente fazer isso em Portugal? Fala um pouquinho mais para gente. A área da estética é uma área totalmente aquecida em Portugal. E o diferencial para nós brasileiras, que as portuguesas, elas dão muita importância para nós brasileiras para fazer o serviço. Então, um conselho que eu daria era não se defina só pela nossa comunidade brasileira. O que eu fiz de diferente? Eu, em vez de focar na nossa comunidade brasileira, eu foquei na comunidade portuguesa. Então, o que eu identifiquei? Que as portuguesas, elas são apaixonadas por nós, por essa área da estética, porque as brasileiras são referência mundial no termo de beleza. Então, o que eu fiz? Eu foquei, então eu nichei, né, para atendimento para as portuguesas. Não que eu não atendia as brasileiras, não, de Uhum. forma alguma.
mas a maioria dos meus atendimentos era voltado para as portuguesas, porque eu sabia que elas davam muito valor. Então, eu fiz atendimento a domicílio, eu trouxe elas para atender e sempre de uma forma muito formal, né, para mudar o estereótipo e elas entenderem que nós somos sérias, né, nesse Uhum. trabalho. E assim, foi a experiência mais incrível que eu tive na minha vida, trabalhando em Portugal, com as portuguesas, com as europeias. Eu já tive cliente que veio da Holanda para poder fazer micropigmentação comigo, é, porque sabiam, né? Eu também já morei em outros lugares, e as portuguesas, nesses lugares que eu morei na Europa, só queriam fazer os atendimentos comigo, pelo fato de eu ser brasileira e o atendimento que eu tinha com elas, né? Então, a área da estética é uma área super aquecida, financeiramente é muito boa, muito rentável. Então, com certeza, se eu tivesse que voltar atrás, eu optaria novamente pela área da Por estética. isso, né? Então, Lu, você contou aqui pra gente um pouquinho da sua trajetória, como é que foi seu início, o seu meio e chegamos no seu fim aqui em Portugal, né? O fim não, né? A sua finalização dessa temporada, diria eu. Essa fase. Mas eu queria que você contasse pra gente por que que você optou, né? Obviamente, aí dentro dos limites, do que você quiser compartilhar com a gente, né? Por que que você optou ir embora de Portugal, né? Para que as pessoas entendam, né? Um pouquinho mais das suas questões, da sua história. E também queria saber aí qual recado que você daria para quem está pensando em imigrar hoje, para quem está querendo talvez investir na área de estética também aqui em Portugal, enfim, deixa aí esse recado, essa finalização da sua história e esse recado final aí para o pessoal. Já tinha até medo dessa pergunta, porque eu confesso que já estou começando a ficar meio emocionada. Vai fazer amanhã um mês que eu cheguei no Brasil, que eu vim embora. Não foi uma decisão fácil, não foi uma decisão que nós queríamos. Realmente não era o que nós queríamos. Vou falar assim, né, resumidamente, nós temos um dos nossos pais com um problema oncológico e nós decidimos voltar por esse motivo. Mas não era para nós a opção individual, né? Eu acredito que a vida é uma só e a gente só pode fazer pelas pessoas o que a gente pode fazer hoje em vida. Depois a gente já não pode mais fazer nada. E aí não adianta chorar, né, tentar correr atrás, porque o tempo não volta. Então, não era uma opção voltar para o Brasil, nem nos meus piores sonhos eu pensava em voltar para o Brasil. Não que eu pense que o Brasil é a pior opção, não é. Para mim, Portugal era a melhor opção, porque e eu já era muito adaptada, a minha vida já estava toda ali, os meus amigos já estavam todos ali, a minha vida de casal já estava tudo ali, a minha vida profissional estava voando naquele momento em que nós decidimos vir embora. Então, assim, foi uma decisão que ainda me dói muito, eu ainda tenho essa ferida aberta. Se tudo acabasse hoje e eu tivesse a oportunidade de voltar amanhã, eu largaria tudo que em um mês eu já conquistei aqui e voltaria, porque realmente eu considero que é o meu lugar no mundo. Eu sou apaixonada por Portugal, por todos os problemas que possa ter. Eu acho que realmente é um lugar que você consegue ter qualidade de vida com pouco. Como eu disse no começo, eu não sou uma pessoa que fica sonhando muito no sentido, não que eu não sou uma pessoa sonhadora, pelo contrário, eu sou, mas eu não fico viajando na maionese, nossa, amanhã eu vou ter um isso, amanhã eu vou ter aquilo, não. Eu sou bem realista com as coisas, sabe? E eu acho que Portugal é um ponto de partida para o mundo, Verdade. sabe? Então, a qualidade de vida que eu tive nesses últimos 7 anos, eu não tive em 34 anos. Então, assim, é uma coisa muito dolorosa. Eu não posso falar que eu vou voltar, que eu não vou voltar, eu não posso falar nada disso, né?
Já estou numa fase que é meio que complicado ficar ir e vindo, porque influi muito a parte financeira hoje. Sim. Esse É, deslocamento, né, do Brasil para esse cá é muito deslocamento, complicado. então é uma parte muito complicada. Mas se uma pessoa me perguntasse, o que você acha de ir para Portugal? Cara, eu dou toda a força. Agora, eu falaria o seguinte, se prepare, porque não, eu acho que as pessoas elas têm uma coisa, ela romantiza É, que você vai para lá, que você não tem que botar a mão na massa, que você não vai precisar trabalhar. E não existe romantização, não é em Portugal, é na imigração. sim. Não Qualquer lugar existe, do mundo. não existe romantização. Então, se você for honesto, e com as documentações todas corretas, e com o seu visto, principalmente, hoje em dia, existem N maneiras de você imigrar legalmente. Claro que você vai precisar se preparar financeiramente, mas Claro. isso é em tudo. Então, assim, se eu pudesse voltar hoje, eu voltaria agora, com certeza, com toda Então, você certeza. acha que nesse período aí que vocês tiveram aqui em Portugal, né, que a integração, né, a cultura, as questões daqui, mesmo com todos os problemas que a gente sabe que tem, né, gente, são, né, qualquer país do mundo, o Brasil tem seus problemas, Portugal também tem seus problemas, mas ainda assim, você acredita que vale a pena vir para cá e mesmo no cenário atual? Sim, eu considero que sim, desde que a pessoa tenha em consideração que ela, para ela prosperar, se ela quiser prosperar, ela tem que ir com as coisas já tudo correto. Os documentos, por quê? Eu acredito assim, quando você vai emigrar, você tem que se integrar na sociedade. Então, não adianta você ir para Portugal e ficar só ali na nossa como que eu posso dizer, na nossa base ali dos brasileiros. Não, você tem que entrar mesmo na cultura portuguesa, você tem que estar aberto para eles. Afinal, você é uma pessoa estranha num lugar que não é o seu lugar de origem. Então, você tem que respeitar as regras. E eu vejo e vi nesse período que eu vivi, muitas pessoas desrespeitando as regras, e é por isso que às vezes acabam nos taxando como más pessoas, mas não é. Porque os brasileiros que se encaixaram e que aceitaram todas as regras, eu conheço muita gente próspera brasileiro em Portugal e que está voando financeiramente, porque se adequou. É simples, a gente tem que se adaptar, se Sim, adaptou, né? Então não sim. adianta você ir com ideias erradas, eu dou um jeitinho. Não, não existe jeitinho em Portugal. E, meu, eu realmente, eu tinha um sonho que eu não consegui concretizar antes de vir embora, que era morar no Porto, mas eu já conseguia, na minha área de trabalho, trabalhar quase todos os dias no Porto, onde eu fazia atendimento num salão, e eu sou realmente apaixonada, né, pelo Porto, apesar que, assim, eu considero que é melhor você morar no interior e trabalhar nas grandes cidades, financeiramente falando, pelos arrendamentos, mas eu voltaria agora. Legal, muito legal, Lu. Olha, eu adorei aqui o nosso bate-papo. Eu queria te agradecer de coração por você ter participado. É a nossa primeira convidada aí desse quadro novo. Eu espero que tenham outras Que honra. pessoas que topem participar, né, para compartilhar a experiência. Eu acho que é Sim, muito importante essa troca, né? O meu canal acaba sendo assim mais, né, de informações jurídicas e de questões assim. Eu não trago sim, muito o dia a dia aqui em Portugal. E eu acredito que você conseguiu trazer aí muito conteúdo para as pessoas entenderem como funciona, entenderem como está esse cenário aqui de imigração, né? E todos os pontos positivos e negativos que envolvem imigrar para qualquer lugar que seja, né? sim. Então, queria te agradecer muito aí pela sua Obrigada. participação. Foi ótimo. E, Eu que pessoal, agradeço. também vou dar a oportunidade aí da Luciana, se quiser compartilhar as redes sociais, o pessoal que está em São Paulo quiser ser atendido por ela, Claro. conta aí pra Então, eu gente. estou aqui em Rio Claro, as minhas redes sociais basicamente continuam as mesmas,
Mas eu tenho um perfil agora que eu mostro o dia a dia, né, a realidade e tal, essa um pouco dessa diferença para o Brasil, mas também, mesmo nessa volta, eu tenho tentado estar de coração aberto, afinal, o Brasil é a nossa É casa, nossa. então não adianta, eu não sou aquela má filha que fica falando mal, né, da sua casa. Tem as suas dificuldades, e a gente pode escolher onde a gente quer estar, como nós tínhamos escolhido estar, em Portugal, mas não quer dizer que o Brasil seria o pior lugar. Não, existem locais É, que são complicados, são né? mais difíceis, né? Como a gente está vendo nesse momento, mas para tudo tem jeito. E Verdade. então, aí, se vocês quiserem seguir as minhas redes sociais, a profissional é lucianaguiar.beauty, e essa que eu mostro o dia a dia é lucianaguiar.daily, né? Que é mesmo Ótimo. Eu ali vou pedir no. para o editor deixar aí na tela para O editor vai gente. deixar aí mais corretamente. Então, vocês podem acompanhar e só fazendo a observação, tudo que a Paula falou. Imigração não é romantização, mas assim, Portugal foi dos últimos tempos da minha vida e no geral, né, que a gente estando em Portugal, a gente tem outras possibilidades de viajar, de conhecer a Europa, de fazer várias coisas. Foi a melhor escolha que eu já fiz na minha vida e foi a melhor fase que eu já tive em toda a minha vida até hoje. Legal, que bom, que bom. Então, gente, vou encerrar aí o vídeo de hoje. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixa o like aí, né, para ajudar eu entender se vocês estão gostando, porque dá trabalho, né, criar conteúdo assim. A gente tem que organizar agendas. Então, compartilhem, enfim, se inscrevam também lá nas redes sociais da Luciana. Então é isso. Para o vídeo de hoje é só e até a próxima.